Tá no ar mais uma edição do Virada Ranking. Dessa vez não é o Virada Paulista Podcast. É no canal do Virada Paulista Podcast, mas não é um podcast, em sim a nossa edição do ranking pela primeira vez, né? Estamos no YouTube, né? Os outros anos que nós fizemos esse quadro era sempre nas redes sociais. Resolvemos trazer aqui para o YouTube para a gente poder comentar aí, trazer mais conteúdo para vocês e também para poder comentar sobre o nosso ranking, dar a nossa opinião e por que a gente colocou esses jogadores ali. E para vocês poderem discordar à vontade e falar que a gente não sabe nada de futebol. Mas pelo menos a gente vai ter explicado, pelo menos eu vou ter explicado mais ou menos, qual que foi a nossa intenção de colocar aquele cara em determinada posição. Para você que não está entendendo, esse daqui é um ranking em que nós, do Virada Paulista Podcast, elegemos o top 10 dos jogadores dos 4 grandes paulistas. Não é um ranking semanal, é um ranking que é atualizado semanalmente, mas que ele conta com o desempenho do jogador na temporada, o momento que ele vive atualmente, entendeu? E antes de tudo, nos siga nas redes sociais, @Virada Paulista Podcast, e no Instagram, no TikTok, no Twitter, e também, se você quiser ouvir pelo Spotify, tem lá a nossa página Virada Paulista Podcast. Só seguir a gente e avalia lá a gente com 5 estrelas para o pessoal do Spotify ter mais credibilidade no nosso trabalho. Bom, bora lá, vou colocar aqui na tela o que interessa. Esse é o nosso top 10, o nosso Virada Ranking segunda edição. E o líder continua o mesmo, né? Flaco Lopes, então 3 gols contra a Ponte Preta, artilheiríssimo do Campeonato Paulista. A fase fenomenal do Flaco Lopes, tem nem o que falar, né? 3 belos gols, assim, né? Um gol foi de cabeça, um outro gol eu acho que foi muito bonito, que ele domina com a perna esquerda, ajeita e bate com a perna direita, mostrando que ele tem essa funcionalidade das duas pernas, além do jogo aéreo, que é muito forte, que a maioria dos seus gols foram de cabeça, e do posicionamento no último gol, na linda jogada trabalhada do Palmeiras, né, que sai aí o terceiro gol dele. Então, assim, um jogador que vem evoluindo muito, a evolução dele acaba interferindo no desempenho de outro grande jogador do Palmeiras, que é o Endrick, né? O Abel jogou o Endrick para a ponta e o Flaco jogando centralizado, porque está numa ótima fase e porque o Endrick vai embora no meio do ano e ele vai ser provavelmente centroavante titular do Palmeiras, que era uma posição que que sempre é bem contestada, né, no Palmeiras. Já teve Rony, já teve o Endrick ano passado e dessa vez é o Flaco. João Schmidt não fez um grande jogo contra a Portuguesa, realmente. Aliás, o Santos inteiro fez um péssimo jogo, mas ele estava bem sobrecarregado ali na questão de armar as jogadas, né? O cara, ele armou uma formação muito esquisita em que ele ficava sozinho para iniciar as jogadas e aí acabou prejudicando um pouco. Ah, mas por que ele está em segundo? Porque ele fez um ótimo campeonato e ele é o melhor volante do campeonato. Isso aí é fato. Ele é o melhor volante do Campeonato Paulista nessa primeira fase. E vamos ver se não vai estar na seleção do campeonato quando se encerrar. Eu acredito que sim. Rafael Veiga subiu uma posição, né? Ganhou uma posição ali. Era o quarto, ficou em terceiro. Era o Pablo Maia, terceiro do último. Então o Veiga, ele não faz uma temporada brilhante, mas ele faz uma temporada eficiente. Ele é o principal jogador do Palmeiras, não no quesito de gols e tal, mas ele é a estrela do Palmeiras atualmente. Dudu tá machucado, e aí fica a seu critério entre Dudu e Rafael Veiga, e ele faz esse time jogar. Ele é muito importante nisso, e tem gente que vai criticar, falar que ele não tá jogando tão bem, mas nós sabemos a dificuldade que o Palmeiras tem quando o Veiga não joga, e não é à toa que o Palmeiras foi atrás do Rômulo no Novo Horizontino, adversário das semifinais, para ser justamente esse substituto do Veiga quando o Veiga não puder jogar. Quarto colocado, uma surpresa incrível no Palmeiras, Aníbal Moreno, um jogadoraço, assim, um achado do Palmeiras, pagou, se não me engano, 5 ou 6 milhões de dólares. Pô, até agora um investimento bem válido, investimento muito, muito válido. Tô gostando muito do que eu tô vendo do Aníbal. Ele tá encaixando com o Zé,
que é outro que é bem em sequência do ranking, que já fez uma ótima temporada passada e precisava desse companheiro, né? Eu acho que os dois estão se complementando muito bem e só mostra a força do elenco do Palmeiras, como tem opção para essa posição de volante, né? É o Zé Rafael, é o Rios e o menino que tem uma característica mais ofensiva. Aí você tem o Aníbal e o próprio Zé, como eu já falei, foi o primeiro que eu citei, que pode fazer essa característica mais defensiva. É um grande achado aí do Palmeiras e uma grande dupla aí. Zé Rafael e Aníbal Moreno, o quarto e o quinto colocado do nosso ranking. Sexto, Joaquim, ele caiu uma posição. Por que ele caiu? A péssima partida contra a Portuguesa, já não vinha de partidas tão boas assim, mas o campeonato do Joaquim é muito bom. O campeonato dele é muito bom e ele atrai interesse do Brasil inteiro, praticamente. Saiu notícias do Flamengo, do Corinthians, de times da Europa, até o Krasnodar já quis ele, aquele rolo que tá na questão daquele transfer ban que vai entrar aí pro Santos, ou já entrou. Mas o Joaquim tá jogando muita bola, tá em sexto, eu acho que o sexto lugar é justo para ele. E o sétimo agora é o Pablo Maia, né? Sim, é o único São Paulino do ranking, foi convocado para a seleção brasileira, assim como seu companheiro Rafael. Porém, acho que ele pode ser dos injustiçados aí nesse esquema do Carpini, né? Meio que tá ficando muita coisa para ele. Como o Josu falou no episódio que saiu ontem, o Carpini tá armando o time no 4-2-4 e aí dá a bola pro Alisson e pro Pablo Maia armar o time. E não é muito a função dele. E aí acaba prejudicando um pouco o desempenho do Pablo Maia, por isso que ele caiu bruscamente aqui no nosso ranking, 4 posições, é bastante coisa. Marcos Rocha, líder de assistências do Campeonato Paulista, é o Marcos Rocha. Muita gente falando que o Palmeiras deveria ir atrás de outro lateral no início da temporada, que ele já tá ficando velho, e ele tá provando que ele ainda tem lenha para queimar, é um ótimo jogador, um ótimo lateral, sempre salientei isso aqui, gosto muito do Marcos Rocha. É um cara que não sabemos até quando ele vai ter essa lenha para queimar, mas enquanto ele tem lenha, vai embora. Vai embora com o Marcos Rocha, porque aí você tem dois bons laterais, que é o Mike e o Marcos Rocha, que são subvalorizados. Ninguém valoriza os dois. Eles são subestimados, né? A palavra correta. Ninguém valoriza os dois, mas eles são ótimos jogadores. E agora as duas novidades do Corinthians aqui, como está escrito aqui no título desse vídeo. Só da Palmeiras, no top 10, são 1, 2, 3, 4, 5 e 2 do Corinthians, que são as duas das novidades, Ranielli e Yuri Alberto. O Ranielli, ele vem jogando, desde que ele chegou no Corinthians, mesmo com o Mano Menezes, jogando muita bola. É notável o que ele fez nesse meio campo do Corinthians. Ele veio para suprir uma necessidade muito grande, que era de um volante marcador. É claro, não dá para você exigir que ele vai sair armando o time, não. Mas ele é importante para justamente dar essa vida ao meio-campo do Corinthians. E ele é muito raçudo, né? Ele dá bote certeiro, ele é um cara muito bom, que tem tudo para ser titular aí do Corinthians nessa temporada. Até agora foi o titular absoluto. E vamos ver como vai ficar esse meio do Corinthians aí, com o Bidon, que jogou bem no lugar do Maicon. Tem o próprio Maicon, o Ranieri, o Garro, o Coronado. Tem tudo para ser um bom meio-campo do Corinthians na temporada. E por último, ele, o Roberto, muito criticado na última temporada, no início dessa temporada, escorraçado, virou meme, virou tudo, chamado de burro pelo próprio técnico, né? Não podemos esquecer isso. Acho que deu a volta por cima, né? Virou a chavinha. Acho que é um cara que só joga com português. Não sei o que acontece. Ele só joga com técnico português, pô. Claro, no Inter jogou bola, não era técnico português, mas no Corinthians parece que é isso. Com o Vitor Pereira, ele era um animal, como diria o próprio. E com o Antônio Oliveira, ele voltou a ser esse animal no sentido positivo, obviamente, né? Sim, gosto muito do Yuri. Eu achava que ele deveria ter saído do Corinthians, porque eu achava que ele não ia conseguir se recuperar, mas o Antônio Oliveira conseguiu fazer um milagre, que é tirar um jogador com psicológico abaladíssimo, quase zero, humilhado, execrado, escorraçado, e recuperar esse cara. Méritos ao
nosso querido Antônio Oliveira e também ao Yuri Alberto, que tem qualidade para isso. Bom, rapaziada, esse aqui foi o nosso ranking, nossa segunda edição. Geralmente era para sair na segunda-feira esse episódio, mas né, nem tudo são flores na vida e eu não consegui gravar antes de hoje, que é quinta-feira. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se eu tô errado, se eu falei besteira, se você concorda comigo. Comenta aí, dá uma força pro canal, deixa o like aí, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais, como tá aparecendo aqui embaixo, @virada podcast. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Guilherme Campos, né? E estou me despedindo aqui de vocês mais uma vez, esperando vocês na próxima semana. Então, mais uma vez, se inscreva no canal para a gente construir essa história junto. Valeu, falou!